a demissão em massa ela é ruim para todo mundo. Para os empresários, é ruim para os investidores, porque eles vão demorar a ter mais payback, né? Esse dinheiro vai demorar a voltar para eles. Para os desligados nem se fala, mas é ruim também para quem fica, né? Layoff Brasil, basicamente, é uma página que a gente começou em junho de 2022 com o objetivo de como centralizar as listas de profissionais que estão sendo desligados do mercado de tecnologia num único lugar. Eu estava, na época, recrutando muitos profissionais e eu via vários amigos meus sendo desligados de dezenas de empresas e eu queria me reunir de alguma maneira para ficar mais fácil, não só para mim, mas para que outras empresas e recrutadores pudessem ter essas listas centralizadas em um único lugar. E o Layoff Brasil nasce a partir dali. Uma coisa bem interessante que eu falo é que o Layoff Brasil a gente não fala sobre layoff, a gente notifica demissão em massa. O que ocorre não é layoff, o que ocorre no Brasil é uma demissão em massa de verdade e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como isso acontece, por que isso acontece e qual foi o contexto sobre isso. Acho que para iniciar o começo de tudo, vamos lá. Para começar, o layoff normalmente, né, demissão em massa ocorre em empresas de tecnologia e muitas dessas empresas de tecnologia, startups como a gente conhece, ela depende de capital, né, de capital intensivo. Por quê? Porque uma startup é uma ideia, é um projeto, então ele está tentando validar um novo modelo de negócio. Como ele precisa tentar validar um novo modelo de negócio, muitas vezes ele não tem receita. Ou às vezes a receita que ele gera, né, não dá lucro. O que é como assim dá lucro? Né? Ele não cobre, né, todos os gastos de operação, escritório, folha de pagamento, e depende de capital. Então ele depende de alguém dar dinheiro para essa empresa, e esse dinheiro normalmente vem de o que a gente chama de capital de risco, né, de venture capitals. Como em 2022 o mundo passou por uma desestabilização global, né, então a gente teve guerra, a gente teve juros aumentando nos Estados Unidos, e o dinheiro ficou mais caro no mundo como um todo. Quando o dinheiro ficar mais caro no mundo, as empresas que precisam desse capital externo para poder conseguir manter suas operações, começou a criar um problema, porque o dinheiro ficou mais caro, então pela capital ela precisou ter mais rigidez, então precisou ter mais produtivo, diminuir seus custos operacionais, então a gente precisou começar a passar por uma reestruturação global nesse sentido. Então no começo de 2022, algumas empresas nos Estados Unidos e na Europa começaram ali de fato cortar custo. Só que chega um momento de cortar custo que você chega aonde? Na folha de pagamento, que é onde paga o salário de todos os funcionários dessa empresa, que é um custo muito elevado. Normalmente uma folha de pagamento, ela pega na média 70% dos custos daquela empresa. Então depois de escritório, investimentos no gerais, administrativo e tudo mais, marketing, operações, 70% na média folha de pagamento. Então folha de pagamento custa muito caro, principalmente nesses salários elevados no mercado de tecnologia. E chegou o momento que se precisou demitir pessoas para poder conseguir manter a operação mais saudável. A gente tem um termo bem legal que se chama runaway. O que é o runaway? Vamos pensar um exemplo. Uma empresa Y, ela queima por mês, entre folha e tudo mais, 1,5 milhão por mês. Só que essa empresa ela só recebe de receita dos clientes pagantes que assinam um app ou pagam por um serviço, o que seja, 500 mil reais. Então, está faltando 1 milhão. Esse 1 milhão sai de onde? Sai do caixa dos investidores, né, do que investiu nessa companhia. Vamos dizer que essa empresa tem só 24 milhões em caixa e ela precisa queimar 1 milhão por mês. Qual o runaway dela? 24 meses. Então ela tem 24 meses de sobrevida. O que acontece é que as empresas, como o dinheiro está mais caro, ela não sabe quando ela vai conseguir captar mais capital, ela precisa aumentar o seu runaway. E poder aumentar o runaway, tem que cortar custo. Então, a demissão em massa acontece muito em volta desse cenário. É um termo um pouco técnico, mas aí durante uma conversa a gente vai desmitificando um pouco, tentando entender ali, né, o que motiva, né, os funcionários, como é que uma empresa pensa sobre isso. Mas acho que esse é um ponto muito importante de poder se pensar, né? Não é um movimento sobre agora é legal demitir. Não existe isso. O que existe a gente precisa melhorar as operações. O Brasil ele vem aumentando, né, de basicamente 10 anos para cá, 2013, 14, 15 para cá, aumentando muito o volume de startups, né? Então é muito comum hoje em dia todo mundo quer trabalhar numa startup ou conhece alguém que trabalha numa startup ou já trabalhou em alguma startup. Acontece que o mercado de tecnologia brasileiro ainda, ele é um pouco diferente do mercado global. Tá, mas como assim? O Brasil ele é formado, muitas vezes, né, o PIB brasileiro, o grosso do PIB, né, ele é formado de empresas que muitas vezes não são de tecnologia. Elas têm áreas de tecnologia, mas elas não são empresas de tecnologia como fonte. Diferente, por exemplo, de uma Big Tech americana. Quando você pega uma Big Tech da América ou da Europa,
essa empresa, né, essa empresa ela é formada, o produto dela é tecnologia. Então ela não tem um serviço, ela não vende commodities, ela não vende, ela não é um varejo digital, ela é uma empresa de tecnologia. E diferente do Brasil, né? Então quando a gente compara, por exemplo, uma Amazon, um Google, um Facebook, um Twitter, e compara as empresas, o perfil do profissional de tecnologia brasileiro, normalmente ele não está em Big Tech. Ele está onde? Ele está na área de tecnologia de uma empresa de varejo, ele está na área de tecnologia de uma indústria, ele está na área de tecnologia do agro. As empresas de tecnologia brasileiras não chegam a compor o PIB, né? E é muito difícil ter um demonstrativo sobre isso. Mas hoje, né, a gente tem certeza que todas as empresas, todas as indústrias necessitam de tecnologia. E o profissional está alocado dentro dessas indústrias. Quando começou a acontecer as ondas de demissões no Brasil, muitas pessoas falavam, putz, mas está demitindo muito uma área específica, um cargo específico. Eu acho que, a minha opinião sobre isso, de alguns anos para cá, a gente foi evoluindo muito nosso modelo de gestão de empresas de tecnologia, ou especificamente áreas de tecnologia, né? Mais fácil de falar. Muitas metodologias que a gente usava para, por exemplo, gestão de software, então quando você faz um aplicativo, você tem que gerir o software, né? Então você tem que, primeiro você vai fazer isso, depois vai fazer o B, depois você vai desenhar a tela, depois você vai fazer o botão, depois você vai conectar no banco de dados. Então você tem uma metodologia para desenvolver aquele software. E muitas dessas metodologias foram criadas ali nos anos 90 e nos anos 2000 pelo mundo. E a gente começou a trazer isso para o Brasil ali no começo dos anos 2000. Só que hoje em dia, né, uma coisa bem interessante é que as Big Techs, né, que a gente chama ali, tem até um termo chamado FANG, que são a Facebook, a Amazon, Google e tudo mais, Netflix, essas empresas começaram a criar um novo conceito de gestão de software. O Google, ele montou um programa chamado Google APM. O que é o Google APM? É um programa de Associate Product Manager, que a gente precisa mudar a maneira que a gente desenvolve software no mundo inteiro. Como assim? A gente precisa focar mais na experiência do usuário, na usabilidade, na entregar mais valor, né, para o usuário, e não só de fato fazer software para o programador, né, fazer software para o cliente. Isso fez com que a gente evoluísse globalmente a maneira de a gente conseguir desenvolver software. E com isso, hoje, cada vez mais, o profissional de tecnologia no Brasil ele vem mudando consequentemente. Só que a gente ainda tem muitas áreas, muitos cargos que são vamos chamar assim, a maneira antiga de desenvolver software. E acaba que é um problema, porque quando uma empresa precisa passar por uma reestruturação dessa, diminuir o custo, esse profissional muitas vezes acaba sendo mais impactado por isso. Mas é uma coisa, assim, para todo mundo que está entrando no mercado, acho que isso depende muito de gestão para gestão. Então, por exemplo, às vezes você tem um diretor de tecnologia que gosta daquele método, né, que funciona, mas dos anos 2000, ele vai ter profissionais daquela área, provavelmente ele vai ter mais profissionais daquela área na sua empresa. Se você tem um profissional de tecnologia que acredita muito mais nesse modelo de gestão de empresas de tecnologia como Big Techs, ele vai ter profissionais um pouco diferentes. Isso é até interessante, né? Então, você conseguir entender, né, como é que o mercado opera e como é que você pode entender ali como você vai se encaixar dentro de cada mercado. Tá, relembrei, vamos lá. Acho que nenhuma empresa quer demitir, né? Então, nenhum diretor de uma empresa chega assim, caramba, eu vou desligar as pessoas, não é por maldade. Acontece que a gente tem esse cenário global, essa instabilidade na economia, não no Brasil, mas global, e a gente depende de passar por essas reestruturações. E a demissão em massa, ela é ruim para todo mundo. É ruim, né, para os empreendedores, né, para os empresários, é ruim para os investidores, porque eles vão demorar a ter mais payback, né, esse dinheiro vai demorar a voltar para eles. É ruim para os desligados, nem se fala, mas é ruim também para quem fica, né? Mas o mais complicado, né, é como é que a gente consegue apoiar as pessoas que são desligadas. Diferente de uma demissão, por exemplo, por performance, uma demissão normal, às vezes a pessoa não está conseguindo performar naquela empresa, ela já conseguiu ter 1, 2, 3, 4 pontos ali de feedback, de ajuda, de plano de desenvolvimento da pessoa, ela não conseguiu performar, a empresa decidiu por optar de desligar aquela pessoa. O profissional que é desligado muitas vezes pela demissão em massa, ele acaba sendo muito desejado. Então, a gente está aqui muito com o objetivo de conseguir ajudar. Então, a gente ajuda ali, né, conectando com recrutadores, com empresas. Um estudo bem legal que a gente fez na nossa base é que um profissional que é impactado com a demissão em massa e ele se cadastra no Layoffs Brasil, dizendo lá, foi impactado pela empresa XPTO, ele consegue, em média, 6 entrevistas. Isso é um caso muito legal, né? Quanto mais oportunidade de entrevista ele tem, a maior probabilidade dele ser realocado no mercado.